Olá, pessoal. Olá a todas e a todos. Meu nome é Cacá Verá e o que eu quero compartilhar com vocês hoje é um tema que é um fundamento da minha vida, assim, é a base do meu trabalho há pelo menos 30 anos, que é justamente sobre ancestralidade. E eu vou compartilhar uma síntese de uma participação que eu fiz em um congresso internacional de fenomenologia e hermenêutica, psicologia da fenomenologia e hermenêutica, onde o tema geral do congresso era o afeto e o cuidado, e eu falei sobre cuidar da ancestralidade. Esse foi meu tema. E muitas pessoas que não puderam participar desse congresso me mandaram mensagens querendo saber sobre o conteúdo desse congresso, e eu vou oferecer uma síntese desse trabalho realizado há pouco tempo e que também é importante para mim porque é uma possibilidade de vocês conhecerem eventualmente mais profundamente o poder da ancestralidade, que é uma imersão que vai acontecer em breve, né? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui um slide para a gente começar a falar um pouco dessa história aqui. Por que a ancestralidade é um tema tão importante assim para as culturas indígenas, para as culturas africanas, né? São as que mantêm ainda aqui as culturas americanas, né? Também para as culturas hindus, para a cultura oriental, né? Essas culturas elas ainda são portadoras de um saber milenar, né? De alguma maneira, embora em cada uma dessas culturas há uma singularidade, em comum elas têm esse respeito, né, à ancestralidade. E não só o respeito, muitas práticas relacionadas a esse tema da ancestralidade. Então, eu passei um tempo na minha experiência de vida, né, dedicando primeiro a compreender o que eu havia vivenciado, né? Que eu vivenciei com os Guarani, vivenciei com o povo Craô, vivenciei com o povo Xavante, né? Com os parentes também de outras etnias, mas fundamentalmente com a tradição Guarani e com a tradição Craô, né? Mas eu tive a oportunidade de conhecer, de estudar e pesquisar outras sabedorias, né? A sabedoria africana, por conta da minha família, né? De uma parte da minha família muito ligada a essa cultura ancestral, né? E entre um aprendizado enorme que eu tive a oportunidade, né, de integrar, eu destaco essa síntese apresentada aqui, né? A ancestralidade ela é o corpo da consciência, né? Então, o que é isso, né? Que consciência que eu falo para a gente integrar depois que a ancestralidade é essa que é o corpo da consciência, né? A ancestralidade ela representa o corpo da consciência no sentido do divino mistério, né, de Nhamandu, o grande espírito, né, em suas dimensões de tempo, né, passado, presente e futuro, em suas dimensões de espaço, né, que manifesta o inconsciente, o consciente e o supraconsciente, e também em suas dimensões da alma, né, suas dimensões anímicas, genealógicas,
e espirituais, né? Cada uma dessas dimensões forma assim, uma camada desse corpo consciencial que é o grande espírito. Como aquela lei sagrada, né, que diz que nós somos o microcosmo do macrocosmo, então, no microcosmo que somos nós, enquanto indivíduos, esse corpo também é estruturado da mesma maneira, nessas diversas camadas. O que é essa consciência, grande espírito, né? Na tradição indígena, existe um nome, na verdade, 3 nomes para a grande consciência, né? São Tupã, é um dos nomes, Quaraci e Yamandu. Yamandu representa o aspecto do incomensurável, do inenarrável da grande consciência. Já Quaraci representa o aspecto luminoso, a emanação luminosa, né? E também o feminino, a profundidade desse feminino que emana. E Tupã representa o aspecto criador. Então, essa grande consciência, ela tem essa tríade, né, que lhe expressa, que lhe revela e que lhe manifesta. E essa tríade, ela vai, por sua vez, se desdobrar em diversos níveis de consciência. E aí é algo que eu me ocupo aqui para comentar com vocês, porque a depender da tradição de sabedoria, a depender de uma ou de outra tradição sapiencial, esses níveis de consciência se divergem em termos de quantidade. Por exemplo, na sabedoria tibetana se fala de 33 níveis de consciência, né? Na sabedoria tupi se fala em 9 níveis de consciência e grande parte das sabedorias milenares falam de 7 níveis de consciência. No entanto, independente da percepção dessas diversas camadas da grande consciência, desse divino mistério, né, de um modo consensual, há um reconhecimento de 7 níveis de consciência. Né? Existe um consenso entre esses 7 níveis, essas 7 dinâmicas, né, da consciência. E para falar da ancestralidade, antes eu vou falar rapidamente desses 7 níveis, porque vamos entender o que é consciência para depois entender que corpo que sustenta essa consciência. Na tradição tupi, primeiramente, há macrodimensões desdobradas, que nós chamamos de o mundo do alto, o mundo do meio e o mundo de baixo. O mundo do alto representa o mundo da emanação da consciência. O mundo do meio representa o mundo da modelação, da vibração, da estruturação e modelação, quando essa consciência vai, por sua vez, se manifestar em ideias, e essas ideias vão modelar princípios, e esses princípios vão modelar vidas, seres, né? Porque também o mundo do meio é o mundo da criatividade, da criação, né? E o mundo de baixo é o mundo da manifestação, da expressão, da forma, né? Das formas de vida. Então, essa grande consciência, a partir desses 3 mundos, se desdobra em diversos níveis, né? Em 7 níveis, aqui para o nosso estudo, considerando
Que níveis são esses? O nível da consciência de plenitude, o nível de consciência de serenidade no mundo do alto. No mundo do meio, o nível de consciência de modelação, da criação, né? É o oceano vibratório da vida. Né? O nível de consciência da coesão, da compaixão, do amor, né? Que se desdobra também em diversas expressões. Né? E no mundo de baixo, o nível de consciência de personalidade, de pertencimento e de estabilidade, de ancoragem, de enraizamento, de segurança. Né? Eu não vou me deter nesta aula em cada um desses mundos de consciência. Isso a gente vai avançar numa outra aula que eu espero compartilhar com vocês na nossa imersão, no nosso aprofundamento. Né? Mas é importante saber esse desenho, essa cartografia da consciência, né, para a gente falar desse corpo que ancora essa cartografia, o corpo ancestral que ancora. Né? Então, nesse sentido, a partir desses níveis de consciência, a ancestralidade já ancora tanto o aspecto imaterial, o mundo imaterial, quanto o aspecto material de todas estas dimensões ou de todos esses níveis da consciência. E esse corpo, essa ancoragem é fundamental, né? Porque justamente a palavra que propriamente designa dá uma corporalidade, né, que gera um fluxo. Esse fluxo é que vai gerar a harmonia, a saúde, a prosperidade no plano de vida, no mundo de baixo, como consequência do reflexo dos mundos subjacentes, mundo do meio e mundo do alto. Mas destaca-se, enquanto ancoragem, dois níveis de consciência fundamentais. O nível de consciência de estabilidade, de segurança, e o nível de consciência de pertencimento. Por quê? Porque esses dois níveis, né, de estabilidade, de enraizamento, de segurança no mundo material e o de pertencimento, que representa os aspectos relacionais, eles são estruturantes, eles são fundantes, né, para a existência no aqui e agora, nesse mundo material. Né? Ou seja, quando eles estão em ordem, todos os demais níveis, as demais dimensões, criam ou possuem, vamos dizer assim, né, um espaço, forma um espaço dentro de uma ordem material para ancorar suas energias. Né? Então, embora eles não sejam mais importantes que os demais níveis, mas esses dois ancoram na Terra, no mundo de baixo, os demais níveis. Quando eles estão em ordem, os demais níveis se assentam um a um, né? E isso gera mais do que uma sensação de estabilidade e de segurança, isso vai gerando também todo um fluxo, né, de diversos legados, né, experiências, valores, crenças, virtudes, que vai gerando, né, hábitos e comportamentos. Né? Porque no mundo de baixo, essa estabilidade, esse pertencimento se manifesta como hábito, comportamento. Muito bem. E como que funciona esse corpo que ancora, né, que estrutura
esses níveis de consciência. Esse corpo, ele funciona a partir de também diversas camadas, onde eu gosto de destacar 4 camadas importantes, onde a gente vai ter noção desses diversos níveis assim de ancestralidade, né? A palavra ancestralidade vem de antigo, de primevo, de primeiro, né? De fundante, né? E esse primevo, primeiro, fundante, ele existe aqui agora nessa parte que gera estabilidade e pertencimento, mas ele existe também, né, em demais aspectos do ser, né, do ser consciência que somos, no microcosmo e no macrocosmo. Então, que aspectos são esses? Que camadas são essas? Uma camada mais ampla, né, é a camada cultural, né, a ancestralidade cultural. Quando eu digo a palavra cultura no sentido que eu estou trazendo aqui, eu estou querendo dizer de um modo mais básico e geral e amplo assim de cultura, né? Cultura no sentido de conjunto cognitivo, né? De desenhos, ideias, crenças que estruturam, vamos dizer assim, uma nação, um coletivo, né? Um grupo, né? Que a partir desse conjunto, esse grupo se organiza por afinidade. Então, essa camada da cultura, ela estrutura um corpo coletivo por afinidade, afinidade vibratória, né? E essa afinidade vibratória é sustentada, né, pelas crenças, desenhos, modos de cognição, estética, né? Enfim, de um grupo, de um corpo coletivo, de uma nação, né? E aí percebem que nesse nível tem uma dimensão agregadora, e essa dimensão agregadora dá um sentido de pertencimento. Por isso que a gente chama de consciência de pertencimento, né? E aí você tem uma camada também sutil, né? Também presente nesse inconsciente coletivo, que é a camada espiritual, né? Que os aspectos ligados a essa cultura, num sentido mais amplo, né? Que formam arquétipos, e que, por sua vez, esses arquétipos são sustentados ou alimentados por seus mitos de origem, que conectam imaterialmente, né, essa camada, e, consequentemente, esses mitos e esses arquétipos, eles formam um corpo para designar, para expressar virtudes, né? E aí eu estou falando de mito no seu sentido mais primoroso, no seu sentido etimológico de mito, mito como um saber imemorial preservado em uma estrutura que contém personagens, histórias simbólicas, né, que conecta com os arquétipos daquele grupo, daquele coletivo e, consequentemente, também do indivíduo, né? São territórios estruturantes, né? Eu também costumo chamar de territórios imateriais, né, de cada
grupo e de cada indivíduo. Cada um de nós temos o nosso território imaterial, né? Os nossos mitos internos, os nossos arquétipos fundantes, né? Que veiculam virtudes, né? E também, consequentemente, valores, né? E, por sua vez, crenças, que se manifestam como hábitos, comportamentos, tendências. E aí você tem uma camada também, que é a camada anímica. O que é essa camada anímica da nossa ancestralidade? É aquilo que estrutura a nossa alma, que ainda é um aspecto material em nós. E o que estrutura a nossa alma são as forças da natureza. Quando eu falo anímico ou anímica, existe ideias, existe pensamentos estruturados na sociedade que liga o anímico ao animismo, a uma coisa menor, a uma coisa de crença. Não estou falando disso. Anímico, eu estou falando de um princípio de que toda forma, todo objeto possui uma vida, uma alma, né? Mas no caso aqui, essa alma, esse anímico, essa camada anímico que eu digo, é aquilo que sustenta a nós mesmos enquanto pessoa, né? O meu corpo, o seu corpo, sem esse ato elétrico, magnético, essa energia, esse raio tupânico, né? Seria algo amorfo, né? Sem esse algo que nos anima, né? Sem esse raio de Tupã que nos anima, que anima esse corpo físico. É isso que eu digo de anímico. E essa estrutura que nos anima, ela é modelada pelas forças da natureza em nós, que por sua vez forma também os nossos centros e os nossos campos de percepção e as nossas funções psíquicas, né? Estou falando, sim, da terra, da água, do fogo e do ar. Eles são nossos ancestrais fundantes também, fundantes do nosso corpo eletromagnético, daquilo que nos anima, daquilo que vivifica em nós, né? E, por sua vez, nós temos a ancestralidade também genealógica, uma camada genealógica que estrutura os nossos órgãos, as nossas células, o nosso organismo físico, né? Que modelados por uma genética daqueles que nos antecederam, pais, avós, tataravós, não é? Então, olha só quantos corpos esta consciência, né, para ancorar a sua presença possui. E por isso só já deveria ser um motivo para ser cuidada, né? Então, por que cuidar da ancestralidade? Como esses dois níveis são fundantes e estruturantes para a vida material, e são eles que garantem a nossa saúde psicofísica, consequentemente garante o fluxo da prosperidade e das nossas relações, né? É necessário realmente cuidar. E como a gente cuida? Cada uma dessas camadas possuem fraturas, possuem traumas, possuem energias e memórias que precisam ser purificadas, precisam ser curadas, precisam ser eliminadas, né? Em diversas dimensões, né? Porque essas fraturas geraram distorções, e essas distorções também se expressam através de crenças, valores, né?
tanto nessas dimensões genealógicas, anímicas, espirituais e do inconsciente coletivo. É por isso que nós devemos cuidar dessa ancestralidade. E para cuidar, nós temos que compreender profundamente a dinâmica dessa alma coletiva e desse indivíduo, o processo de individuação que esse indivíduo, que eu sou e que você é, porta, né? É isto. Nós temos que entender, compreender determinados processos psíquicos, determinados condicionamentos de padrões de crenças, para reestruturar paradigmas saudáveis em cada um de nós. É isso. E nesse momento eu vou ficando por aqui, porque na imersão que eu estou promovendo agora, dia 8 e 9 de setembro, nós vamos oferecer para vocês, né, de uma maneira mais cautelosa e mais aprofundada, como cuidar dessa ancestralidade que somos, porque pressupõe tomadas de consciência, pressupõe determinados ritos, os ritos são importantes, né? E pressupõe elucidação dos nossos processos. Enfim, né? Por isso que eu convido a vocês para compreender mais e se aprofundar mais, a participarem agora, no dia 8 e 9 de setembro, desta imersão, O Poder da Ancestralidade. Te vejo lá, as inscrições estão na minha bio no Instagram ou no YouTube, né? Embaixo da sinopse do curso. Vocês podem clicar lá e ler tudo o que vai ser oferecido nesse encontro e se inscreverem lá. Aguardo vocês. Até breve. Até mais.